Olá, turma, tudo bem? Bom, vamos a mais uma aula aqui do nosso curso Gramática para Passar. E veja bem, a partir de agora eu vou conversar com você sobre os tipos de sujeito. É isso mesmo, seguindo uma ordem. Veja na tela. Turma, sujeito simples é o primeiro caso. E o sujeito simples é aquele que possui somente um único núcleo. Então, o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Então, observe o contexto e julgue para mim se o contexto está adequado. Ó, a proteção à criança e ao adolescente não constituem obrigação exclusiva da família. Primeira coisa que você vai fazer sempre, toda vez que for fazer uma análise sintática, é olhar para quem? Para o verbo. Então, tá aqui, ó. É o verbo constituir. Olhou para o verbo, você vai atrás de quem? Vai atrás do sujeito, ó. Quem é que não constitui obrigação exclusiva da família? A proteção à criança e ao adolescente. Todo este é o seu sujeito. Observando o seu sujeito, qual é a palavra mais importante? Professor, criança e adolescente, né? Bom, então aqui eu já vou anotar uma informação muito importante. Vou deixar anotado aqui, ó. O IPC. IPC, professor. IPC. IPC quer dizer importante para o concursando. Importante pra caramba. Importante pra cachorro. É isso mesmo, vai deixar anotado aí. Sujeito jamais será preposicionado. Turma, o sujeito nunca poderá vir preposicionado. Em hipótese alguma, o sujeito vem preposicionado. Então, veja bem, o núcleo do sujeito aqui é a palavra proteção. Por quê? Porque a proteção é que não constitui. Professor, mas está aqui, ó, a proteção à criança e ao adolescente. Não seria a proteção à criança e a proteção ao adolescente? Não é um sujeito composto, não? Não. O sujeito é considerado um sujeito simples. Por quê? Porque o núcleo é apenas a palavra proteção. Aí, observe bem. Proteção é o sujeito aí simples. A palavra constitui está no plural. Turma, sujeito é simples e está no singular, não é? Então, o verbo deverá permanecer no singular. E o correto aqui é o quê? Constitui. Constitui com I ou com E? Hein? Agora eu fiquei na dúvida. Constitui com I ou com E? Constitui, né? Com I. Com I, professor. Constitui com I. Tá, beleza. Tá bom. Escutei você falando aí, constitui com I. Mas por quê? Sei lá, professor. Eu só sei que é assim, né? Tá. Quando o verbo terminar em uir, você vai escrever com I. Por exemplo, constitui, vem de constituir. Atribui, vem de atribuir. Possui, vem de possuir. Tá vendo? Terminou em uir, você escreve com I. E quando terminar em uar, você escreve com E. Efetue, vem de efetuar. Atenue, vem de atenuar. Então, quando eu terminar em uar, você escreve com E. Terminou em uir, você escreve com I. Regra importante aí, regra aí de ortografia. Ainda vamos estudar este assunto, mas lá no final do nosso curso eu vou estudar com você essas regrinhas de ortografia. Mas é importante, já vou começar a olhar, né? Então, veja bem, a proteção à criança e ao adolescente não constitui obrigação exclusiva da família. Depois, mais à frente, você vai estudar comigo que a criança e a um adolescente aqui, ó, são complementos nominais. Aí já é função ligada a nome, tá vendo? São complementos nominais da palavra proteção. Mais à frente, ainda não está na hora, tá? Aí continue, ó. A moralidade do político e do ladrão corrompe esta sociedade. Olha só, o que é que corrompe a sociedade? A moralidade do político e do ladrão, que é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra moralidade. Tá vendo? Então, esse aqui chamamos de sujeito simples. Professor, não poderia ser político e ladrão? Do político e do ladrão? Não, porque o sujeito jamais será preposicionado. Esta informação aqui, ó, eu quero que você deixe anotado em seu caderno, bem anotado, com muito carinho,
Professor, mas eu já sei essa regra. Eu sei que você já sabe que o sujeito não pode ser preposicionado, mas o menino esquece. Esquece. Aí, quando eu falo assim, aí depois vocês ficam falando que o professor Lucas é bruto, né? Mas aí eu tenho que falar pra você que tem hora que dá vontade de pegar a cabeça lá do menino e se esfregar lá no muro chapiscado. Ô, professor, dá que ser bruto? Não, turma. Então, você vai revisar isso daí. O sujeito jamais pode ser preposicionado. Tudo bem? Então, vá na tela e vamos falar um pouco mais sobre isso. Veja bem. Veja a questão. Questão 51, turma. Vamos lá. Questão do CESP. Disse assim: o termo o brasileiro exerce a função sintática, função de sujeito da oração em que se insere. Bom, ele quer saber se o brasileiro desempenha a função de sujeito dentro da oração em que está. Basta que você leia o texto. Bem tranquila essa questão, quer ver? Olha só. O preconceito linguístico é um equívoco e tão nocivo quanto os outros. Segundo Marcos Banho, especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos. Bem tranquilo, meninos, olhando para o verbo saber, me responda aqui, ó. Quem é que não sabe português? Professor, brasileiro, né? Isso, aqui, ó. O brasileiro não sabe português. Veja que o brasileiro é o sujeito do verbo saber. Mas, professor, por que ele disse que exerce a função de sujeito da oração em que se insere? Porque está dentro dessa oração. É porque se você fizer uma análise aqui, ó, você vai perceber o seguinte. Você percebe aqui o seguinte. Dizer, ó, vai dizer alguma coisa, ó, vai dizer isso. Ó, dizer isso. Dizer que o brasileiro não sabe português. É dizer isso. Ou seja, esse aqui é até uma conjunção integrante, introduzindo oração subordinada, tá? Substantiva. E como o verbo dizer é um verbo transitivo direto, que quem diz algo, a oração ela é considerada objetiva direta. E dentro dessa oração, você percebe comigo que o brasileiro é o sujeito do verbo saber. E veja, quem não sabe alguma coisa. Não sabe o quê? Português. E português é o objeto direto do saber. Tá vendo? Então, dentro da oração em que se insere, o brasileiro é sujeito. Isso significou que a nossa questão número 51 é uma questão que está perfeita. É uma questão corretíssima. Vamos à questão 52. O sujeito da forma verbal parou é fábrica. Não sei, é só observar se o sujeito de parou é fábrica. Leia o texto. Lê com calma. Lê com calma. Na hora da prova também tem que ter calma. Então lê o texto, ó. Quando estava com 7 anos, acordei com os olhos inchados e meu pai me levou ao pediatra. Ao voltarmos, o futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente parou e a molecada correu até nós. Observe aqui e me responda. O que é que parou? O que parou? Foi a fábrica que parou? Turma, olha só, como é que eu falo que fábrica é sujeito se você já sabe que o sujeito não pode ser preposicionado? Tá vendo? Aí o menino esquece. Tem que analisar friamente. Vamos lá, o que é que parou? O que parou e a molecada correu para nós? O que parou? O futebol ininterrupto. Esse futebol é que parou. Tá vendo? Então, o futebol aqui é o sujeito. E a questão 52 é uma questão que está o quê? É uma questão que está errada. Porque o futebol parou. Então, questão 52, questão equivocada. Tá vendo? Requer o quê? Requer cuidado. Então, questão 51 foi uma questão aí... Opa, eu peço perdão aí. A questão 51, nós falamos que era errada. Não, não é errada. É certa, né? Questão 51, questão correta. Falou que exerce a função de sujeito. Tá vendo? Como é que exige atenção? Exige atenção. 51 é uma questão que está correta. Por quê? Porque é sujeito. A 52 está errada porque o sujeito não é fábrica. O sujeito, na verdade, é futebol. Legal, vamos a mais uma questão. A forma verbal trouxe está no singular porque tem de concordar com lei. Então está dizendo que trouxe está no singular porque concordou com o sujeito lei. Leia o texto. É importante destacar que o artigo 154-A do Código Penal, lei número 12.737 de 2012, trouxe para o ordenamento jurídico crime novo. Quem é que trouxe? Quem é que trouxe para o ordenamento jurídico? Foi a lei que trouxe? Não. Foi o artigo 154-A do Código Penal. Foi este artigo que trouxe. Então, o sujeito é artigo. Questão 53, questão errada. Legal, né? Então, vamos recapitular. 51, questão
correta, já fizemos a correção do gabarito, né? Questão correta. 52 é uma questão que está errada. E a 53 também uma questão errada. Vamos à questão 54, uma questão IADES, Assembleia Legislativa do Goiás. Disse, no trecho, na opção entre sinônimos, ganha pontos a palavra mais curta. O sujeito é o quê? É só olhar para o verbo. Primeira coisa é olhar para o verbo e perguntar, quem é que ganha pontos? Quem ganha pontos? A palavra mais curta. Então, a palavra mais curta ganha. Está vendo? Então, a palavra mais curta é sujeito, porque a palavra mais curta ganha. Isso aqui é um sujeito o quê? É um sujeito simples. Então, letra B é a resposta para a questão número 54. Então, veja sempre, toda vez que for analisar sintaticamente, você vai atrás do verbo. E eu sei que você espera que na sua prova exista assim, ó, aquela regra básica da vida, que é a ordem direta, né? Sujeito, verbo e complemento. Eu sei que sua expectativa é que venha lá, sujeito, verbo e complemento. Eu sei disso. Acontece que o examinador pode inverter a ordem, que foi o que ele fez nessa questão 54. Ele inverteu. Isso aqui é muito característica nas provas do IADES. Não só o IADES, você vai encontrar isso também em outras bancas, como VUNESP, Sesgran Rio, FUMARC, Fundatec, né? Então, em outras bancas também vamos observar esse tipo de análise aí, que é a inversão. Outra banca que sempre costuma fazer muito isso daqui, com muita frequência, é a banca CESP, né? CESP e FCC, Fundação Carlos Chagas. Então, tem que conhecer a banca. Então, é importante que você faça questões da banca, que você treine a sua banca. Claro que se tratando de língua portuguesa, vale muito a pena você fazer as mais diversas questões, ficar atento, né? Porque a língua portuguesa não vai mudar tanto assim, claro, de uma banca para outra. Talvez mude só a forma de perguntar, a forma como cai na prova, tá? Mas aí o que eu sempre recomendo, faça muitas e muitas e muitas questões. Eu falo isso por experiência, porque eu também faço provas. Eu faço provas muitas vezes apenas para pegar o gabarito ali, para poder fazer um pós-prova. Então, eu acabo vivendo ali o momento da prova, até porque eu vivo muito no presencial em Brasília. Então, eu tenho que saber como é que é o sentimento do meu aluno ali no momento da prova, para poder passar a matéria da melhor forma para ele, né? Então, eu me preocupo muito com isso e na hora da prova eu sei como é que é. Né? Eu faço ali a parte de língua portuguesa, eu vejo que língua portuguesa exige bastante. A última prova que eu fiz eram 10 questões de língua portuguesa, eu gastei 40 minutos para fazer a prova de língua portuguesa. Eu fiquei triste porque considerei um tempo muito longo para fazer língua portuguesa, eram 10 questões, mas eu te garanto, foram questões puxadas. Então, tem que treinar, tem que fazer muito exercício. Continue na tela. Vamos lá para a questão 55, que falou o seguinte: isso significa que passam pelos parlamentos das diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo presidente da República, pelo governador do estado ou pelo prefeito municipal, cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão. O verbo passar está flexionado no plural por quê? O que eu recomendo? Em vez de ficar lendo as alternativas, não perca seu tempo lendo a alternativa, porque senão você vai errar. Volte para o texto e procure esse verbo, que é o verbo passar. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Passam. Aí achou o verbo, você vai atrás do sujeito dele. Ó, lê de novo o texto. Isso significa que passam pelos parlamentos das diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo presidente da República, pelo governador do estado ou pelo prefeito municipal. Vamos lá. O que é que passam? O que é que passam? O que é que passam pelas diferentes esferas? Quase todas as iniciativas tomadas por eles. Então, quase todas as iniciativas passam. Quase todas as iniciativas é o sujeito. Está vendo? O verbo passar está no plural porque concordou aqui, ó, com todas as iniciativas. Dito tudo isso, qual vai ser a resposta correta para a questão? A resposta correta está na letra A, ó. Concorda com o núcleo do sujeito posposto, que é iniciativas, que está no plural. Pronto. Agora, se você for perder o seu tempo lendo alternativa por alternativa, olha que chato isso daqui. Você perde tempo, é um tempo precioso durante a sua prova,
querendo ou não, imagine lá comigo, você tem uma prova e na sua prova, sei lá, são 60 questões de múltipla escolha, você tem 4 horas para responder essa prova, você tem 60 questões mais uma redação. Você tem que deixar pelo menos 1h30 para fazer sua redação. É um tempo que eu considero um tempo bom, 1h30. Na pior das hipóteses, deixa 1h10. Se você deixou 1 hora, já ficou complicado a sua redação, né? Então o que eu recomendo? Faça logo a parte de língua portuguesa primeiro, porque a matéria é difícil, exige bastante, depois você faz as outras, mas sempre faça português primeiro, tá? E faça isso, leia o comando da questão com muita calma, e quando a questão pede uma questão igual a essa 55, que pediu a concordância, você não precisa ler item por item, lê lá o comando da questão, depois você vai no item certo, simples assim, na tela. Vamos lá. Questão aí, 56. Disse, tendo em vista as relações entre termos da oração em, faz parte do ser humano o sentimento de pertencer, integrar algo maior que ele próprio e assumir um ideal comum. O sujeito classifica-se como o quê? Olha aqui para o verbo, que é fazer, e é só perguntar para o verbo. O que é que faz parte do ser humano? Vai, me responda, o que faz parte do ser humano? Professor, o sentimento de pertencer, integrar algo maior que ele próprio e assumir um ideal comum. Então, esse sentimento de pertencer, integrar algo maior que ele próprio, faz parte do ser humano. Este aí é o seu sujeito. Este é o sujeito. E é um sujeito o quê? É um sujeito simples, porque o núcleo do sujeito é a palavra sentimento. Letra C, a sua resposta. Viu que ele falou indeterminado, inexistente, desinicial e composto. Não, na verdade o sujeito aqui, ó, claramente é um sujeito simples. Questão 56, letra C é a sua resposta adequada. Bom, questão 57 falou. Assinale a alternativa que indica o núcleo do sujeito da oração. Questão fácil, hein? Núcleo é sempre a palavra mais importante. Núcleo. Entenda sempre como palavra é a palavra mais importante. Tá? Núcleo é sempre a palavra mais importante. Aí observe aqui, ó. Os galhos de carvalho sempre quebram ou são arrancados. O que é que sempre quebram ou o que é que sempre são arrancados? Professor, os galhos, né? Os galhos de carvalho. Então, os galhos de carvalho é o seu sujeito. Agora, qual é a palavra mais importante? A palavra mais importante é a palavra galhos. O que é que quebram ou são arrancados? Galhos. Então, letra B da 57 é a sua resposta. E vamos aí mais à frente. Mas olha só. Antes de analisarmos aqui o que eu tenho para falar com você, que é o sujeito partitivo. Sim, nós vamos falar sobre o sujeito partitivo. Mas fiquem calmos. Eu vou concluir a aula aqui, porque eu falei sobre o sujeito simples. O que eu quero que você faça? Eu quero que você revise o sujeito simples. Aí depois você vem comigo no chamado sujeito partitivo. É um sujeito tranquilo também e que é muito cobrado em prova. Cai em prova, professor? Não, turma, só despenca. Então, você não pode perder a próxima aula. Venha comigo no próximo bloco. Até já. Um abraço do lucaslemos.pro.